Vamos Amém. abrir João capítulo 16, o último versículo. Vamos a abrir en el capítulo de Juan, en el capítulo 16, O último versículo. en el último versículo. Evangelio de Juan, capítulo 16, el último versículo. Você pode ler? Sí. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Agora vamos ao capítulo 17, de 1 a 5. Y ahora vamos al capítulo 17, del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. E vamos saltar Y ahora vamos a saltar ao versículo 23. al versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos em tuas mãos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos colocamos en tus manos E pedimos a tua bênção para compreender a tua palavra. y pedimos tu bendición para comprender tu palabra Que o Senhor mesmo seja glorificado. y que el Señor mismo sea glorificado. Abra os nossos olhos, Senhor, Abre nuestros ojos, Señor, apesar de nossas debilidades. a pesar de nuestras debilidades. Que teu Espírito possa operar nessa noite mais uma vez. Que tu Espíritu pueda operar en nosotros una vez más. Para a tua glória nós oramos. Para tu gloria, nosotros oramos Em nome de Jesus en Cristo. el nombre de Jesucristo. Amén. Como mencionamos na noite anterior, Como mencionamos en la noche anterior, muitos estudiosos acreditam muchos estudiosos creen que do capítulo 13 ao 17, que desde el capítulo 13 al capítulo 17, Jesus está no cenáculo com os discípulos. Jesús, que está en el aposento alto con sus discípulos, Isso aparece no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. eso aparece también en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Então, provavelmente, essa oração de João 17 Entonces, probablemente esta oración que está aquí en Juan 17 e tudo que ele mencionou do 14 ao 17 y todo lo que él mencionó desde el 14 hasta el 17 foi lá no cenáculo. fue ahí en el aposento alto. Depois eles cantam um hino sobre a Páscoa. Y Depois eles cantam um hino después ellos cantan un himno, porque era la Pascua, e ele segue para o Getsemane com seus y discípulos. ahí él sale para Getsemaní con sus discípulos. Então esse capítulo 17 é o santo dos santos dos evangelhos. Entonces decíamos que este capítulo 17 es el lugar santísimo de los evangelios. Quando Jesus está orando juntamente com eles, Cuando Jesús está orando juntamente con ellos, ele está encorajando os seus discípulos. él está animando a sus discípulos. O capítulo 17 é a continuidade do último versículo do 16. El capítulo 17 da continuidad al último versículo del capítulo 16. De maneira que a palavra mundo, que ele diz que no mundo tereis aflição, De manera que la palabra mundo, ahí donde él dice, en el mundo tendréis aflicción, ela é usada 19 vezes no capítulo 17. esa palabra va a ser usada 19 veces en el capítulo 17. A palavra glória aparece 8 vezes. Y la palabra gloria aparece 8 veces. E a palavra dar e alguns verbos sobre isso aparece 16 vezes. Y la palabra Dar. Conceder. Dar. dar y otras aparecen, A palavra dar e outros verbos aparecem 16 vezes. 16 veces. Sí. La palabra dar y otros verbos aparecen 16 veces. Parece que são só números, Parece que son solamente números, mas na verdade representa o coração do nosso Senhor.
pero en la verdad es que representan el corazón de nuestro Señor. Jesus vai voltar para o Pai, Jesús va a volver para el Padre, mas eles vão passar muitas tribulações no mundo. pero ellos van a pasar mucha tribulación en el mundo. Agora eles precisam lembrar que o Senhor lhes deu a vida eterna, Y ellos precisan recordar que el Señor les dio la vida eterna também lhes deu a sua palavra y también que les dio su palabra e também lhes deu a sua glória, y que también les dio su gloria, para que eles fossem um como o Filho e o Pai eram um, para que ellos también fuesen uno como el Hijo y el Padre son uno, e eles pudessem ser aperfeiçoados na unidade. y que ellos pudieran ser perfeccionados en la unidad. Deus derramou abundante graça sobre eles. Dios derramó abundante gracia sobre ellos. Agora o Senhor está permitindo que eles vejam esse diálogo do Filho com o Pai. Y ahora el Señor está permitiendo que ellos vean ese diálogo entre el Hijo y el Padre. Então eles estão entrando no lugar mais profundo da comunhão. Él está entrando en el lugar más profundo de la comunión, Eles estão no Santo dos Santos. que es el lugar santísimo. Que coisa maravilhosa é a gente considerar esse texto do Novo Testamento. Qué cosa maravillosa es para nosotros que podamos considerar este texto del Nuevo Testamento. Se o Senhor nos ajudar, nós vamos ver um pouco sobre essa questão da unidade. Si el Señor nos ayuda, vamos a considerar un poco esta cuestión de la unidad. Vamos voltar ao versículo 22 do capítulo 17. Vamos a volver al versículo 22 del capítulo 17. Voy a leer. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. No verso 5, Jesus diz que daquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. En el versículo 5 Jesús dice, aquella gloria que yo tenía cuando estaba contigo, antes de que el mundo existiese. Certamente ele está falando dessa comunhão perfeita da Trindade. Ciertamente Él está hablando de esa comunión perfecta de la Trinidad, Aquela comunhão íntima de amor entre eles. de aquella comunión íntima de amor entre ellos. Agora Jesus está dizendo que deu essa glória para eles. Ahora Jesús está Falando que transmitiu essa glória para eles. diciendo que Él le transmitió esa gloria para los apóstoles, Para que eles pudessem ser um. para que ellos también pudieran ser uno, Assim como eles são um. así como ellos son uno. Nós não vamos poder esmiuçar esse capítulo 17. Nosotros no vamos a poder analizar Destrinchar. todo este capítulo 17, Não daria uma outra conferência. eso va a ser otra conferencia. Mas a minha intenção é ressaltar os pontos que creio que serão de ajudas para nós. Pero mi intención es resaltar aquellos puntos que considero que serán de ayuda para nosotros. Fica muito claro, pelo menos 3 divisões nesse capítulo. Y quedan muy claras por lo menos 3 visiones en este capítulo. Vocês podem ver comigo. Y pueden ver conmigo. No capítulo 17, de 1 ao 5, Jesus está orando por ele. En el capítulo 17, del versículo 1 al 5, Jesús está orando por ellos. Porque ele imediatamente, Porque inmediatamente ele fala, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Porque inmediatamente Él dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que Él también te glorifique a ti. Então é essa intercessão que Jesus está fazendo por ele, Entonces, esa intercesión que Jesús está haciendo por Él, para que ele tivesse poder para ir para a cruz. para que Él tuviese el poder para poder ir a la cruz. Ele queria manifestar a vida eterna aos homens. Él quería manifestar la vida eterna a los hombres. E no verso 3 ele está dizendo que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, Y a en, quem enviaste. y en el versículo 3 Él va a decir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Claro que essa palavra conhecer aqui tem a ver com relacionamento. Claro que esta palabra conocer aquí tiene que ver con relacionamiento, Porque os fariseus e escribas conheciam a doutrina do Antigo Testamento, porque los fariseos y los escribas, ellos conocían la doctrina del Antiguo Testamento, mas não conheciam a comunhão profunda com o Pai e o Filho. pero ellos no conocían esa comunión profunda del Padre con el Hijo. Ou seja, a vida eterna não é simplesmente um lugar. O sea que la vida eterna no es simplemente un lugar, A vida eterna é o relacionamento do Pai com o Filho. la vida eterna es el relacionamiento del Padre con el Hijo. Se você chega ao céu e não encontra o Pai e o Filho,
Si usted llega al cielo y no encuentra al Padre y al Hijo, Na verdade, você foi ao inferno. la verdad es que usted fue al infierno. Agora, se alguém acha que foi ao inferno Ahora, si alguien se encuentra que se fue al infierno e ali encontrou o Pai e o Filho, ele está nos céus. y ahí encontró al Padre y al Hijo que están en el cielo, Ele está nos céus. ellos están en el cielo. Ou seja, as pessoas às vezes querem ir para o céu, O sea, lo que pasa es que a veces las personas quieren ir para el cielo, mas não querem ir para o Pai e o Filho. pero no quieren ir para el Padre y para el Hijo. E alguns estão querendo fugir do inferno, Y algunos están queriendo huir del infierno, mas eles realmente não querem entrar nesse nível de intimidade com Deus. pero ellos realmente no quieren entrar en ese nivel de intimidad con Dios. Então o religioso, ele tem medo do inferno Los religiosos todos tienen miedo del infierno. e ele almeja o céu. ¿Y ellos? Almeja o céu, ele quer o céu. Y ellos anhelan el cielo, ellos quieren el cielo. Não tem problema, na verdade devemos querer o céu. Y no hay problema con eso. La verdad debemos querer el cielo. Mas esse texto está mostrando que o nosso chamamento Mas este texto nos está mostrando que nuestro é llamamiento para a comunhão do Pai com o Filho pelo Espírito Santo. es para la comunión con el Padre y con el Hijo por el Espíritu Santo. É como se os céus fosse apenas um palco Es como si los cielos fuesen apenas un palco para presenciarmos a comunhão da Trindade para que podamos presenciar la comunión de la Trinidad e não apenas sermos espectadores desse espetáculo, y no solamente ser apenas unos espectadores de ese mas que espectáculo, nós possamos entrar nessa comunhão também. sino que nosotros podamos entrar en esa comunión É también. disso que ele está chamando de glória. Eso es lo que Él está llamando gloria. Então, do versículo 1 ao 5, Entonces, del versículo 1 al 5, Jesus está intercedendo por ele. Jesús está intercediendo por él. E essa intercessão está fortalecendo para que ele siga adiante. Y esa intercesión le está fortaleciendo a él para que pueda seguir adelante. Mas também está fortalecendo os discípulos. Pero también le está fortaleciendo a sus apóstoles. Está mostrando o destino que eles teriam daí para frente. Le está mostrando el destino que ellos tendrían de allí para adelante. Parece que quando Jesus está orando nessa hora, Ahora, cuando Jesús está orando en ese momento, parece que se cumpriu o que está em Hebreus capítulo 12. parece que se cumplió lo que está en Hebreos capítulo 12, Que pela glória que lhe estava proposto, que por la gloria que estaba puesta delante de él, ele abraçou a cruz, ele ignorou o sofrimento e a vergonha. él abrazó la cruz, ignoró el sufrimiento y ignoró la vergüenza. Agora, pela glória que lhe estava proposta, Ahora, por esa gloria que estaba puesta delante de que él, glória era essa? ¿qué gloria era esa? Era aquela comunhão que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Era la comunión que él tenía con el Padre aún antes de que el mundo existiera. Porque depois que ele se vestiu com a nossa humanidade, Porque después que él se vistió con nuestra humanidad, ele havia se despido também dos seus privilégios. él se había también despojado de sus privilegios. Ele não deixou de ser Deus, Él no dejó de ser Dios, mas ele se esvaziou dessa glória que ele tinha com o Pai. pero él se vació de esa gloria que tenía con el Padre. Agora, um dia ele está indo para a cruz. Entonces él está yendo para la cruz E lá no Getsemane ele vai interceder y allá en el Getsemaní él va a interceder para que, se fosse possível, o cálice fosse passado dele. para que si fuese posible aquella copa pasara de él. Claro, esse cálice de dor e sofrimento não é simplesmente a cruz, Claro que este cáliz de dolor y sufrimiento no era solamente la cruz, mas seria a ausência do seu Pai com ele. sino que sería la ausencia del Padre con él. Assim como Davi clamou no Salmo 22, Así como David clamó en el Salmo 22, encarnando o sofrimento de Cristo na cruz. encarnando el sufrimiento de Cristo en la cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Toda a ira de Deus caiu sobre o seu filho, Toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo, porque ele tomou o nosso lugar naquela cruz. porque Él tomó nuestro lugar en aquella Então, cruz. quando ele se vestiu com a nossa maldição de pecado, Entonces, cuando Él se vistió con nuestra maldición de pecado, então houve afastamento do seu Pai com ele. entonces ahí hubo un apartamiento de su Padre con Él. Ainda que é desassociável a comunhão do Pai com o Filho, Todavía, aunque sea imposible romper la comunión del Padre con el Hijo, de alguma forma, em relação à economia de Deus, de alguna manera, en relación a la economía de Dios, houve trevas naquela hora. hubo tinieblas en aquella hora. E ele, como homem, Y Él, como hombre, a ira de Deus caiu sobre ele. la ira de Dios cayó sobre Él. E então o seu Pai ausentou o seu rosto. Entonces,
su padre ocultó su rostro a él. Parece que essa foi uma dor maior do que os seus sofrimentos humanos. Y parece ser que ese dolor de perder de vista a su padre fue mayor que el sufrimiento del dolor. Então isso é um mistério grande, Y ese es un misterio grande. que ainda que eles nunca se separaram, Que aunque todavía ellos nunca se separaron, Deus o abandonou naquela cruz. Dios lo abandonó en aquella Ele cruz. teve que aprender os sofrimentos, Y ahí dice que él aprendió el sufrimiento. aprendeu a obediência, perdão, pelo sofrimento que padeceu. Ahí por eso la escritura dice que él aprendió la obediencia por el sufrimiento que pasó, Que ele passou ali naquela cruz. que él pasó en la cruz. Então, desse versículo 1 ao 5, está falando desse mistério da Trindade. Entonces, en estos versículos del 1 al 5, el Señor está hablando de ese misterio de la Trinidad. E apenas nesses versículos a palavra glória aparece em 5 vezes. Y solamente en esos versículos la palabra gloria aparece 5 veces. Você vê o coração de paixão de Jesus pela comunhão do seu Pai. Eso era el corazón y la pasión en el corazón de Jesús por la comunión con el Padre. E ele está abrindo mão desses privilégios, Y Él está echando mano de esos privilegios porque ele vai se vestir com os nossos pecados. porque Él se va a revestir con nuestros pecados. Agora, antes, no Evangelho de João, ele é chamado de unigênito, Ahora, en el Evangelio de Juan, antes, Él es llamado del unigénito, porque ele é o único filho em quem o pai tem o seu prazer. porque había un solo hijo en que el Padre tenía su Mas complacencia. depois que ele morre e ele ascende aos céus, Más después que Él muere, resucita y asciende a los então ele é cielos, chamado de primogênito. ahí Él es llamado de primogénito. Então você tem um caminho entre o unigênito ao primogênito. Entonces ahí tenemos un camino de unigénito a primogénito. E esse é esse grande mistério que ele está orando aqui. Y ese es el gran misterio que Él está orando aquí. Porque quando chegamos no livro de Hebreus, Porque cuando llegamos al libro de Hebreos, você vê Jesus chegando aos céus ahí vemos a Jesús llegando al cielo e ele está orando novamente. y ahí Él está orando nuevamente. Eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. He aquí A mim, a Joe. mí y a los hijos que tú me diste. Ou seja, já não chega mais sozinho. O sea, ahí ya no llega más solo. Ele agora é o primogênito. Ahora Él es el primogénito. Ele gerou muitos filhos para o seu pai. Él generó muchos hijos para su E o padre. que significa isso? ¿Y qué significa eso? O livro de Hebreus fala que ele introduziu muitos filhos à glória. De que Ele introduziu de muitos que Él filhos. introdujo muchos hijos a la gloria. Ou seja, aquela glória da Trindade, da comunhão da Trindade. O sea que aquella gloria de la comunión de la Trinidad, Jesus então estendeu ela aos homens que foram redimidos. Jesús extendió a los hombres que fueron redimidos. Então, quando você olha do capítulo 17, do 1 ao 5, Entonces, cuando miramos este capítulo 17, en los versículos del 1 al 5, seu coração está encharcado desse mistério, su corazón está ocupado en ese cheio desse mistério. lleno de ese misterio. Agora, quando chegamos no versículo 6 ao 19, Ahora, cuando llegamos al versículo del 6 al 19, ele vai orar pelos seus discípulos. ahí Él va a orar por sus apóstoles. Do 1 ao 5, ele está orando por ele. Del 1 al 5, Él está orando por Él, Do 6 ao 19, ele está orando pelos discípulos. y del 6 al 19 está orando por los No discípulos. versículo 9, ele diz: En el versículo 9 Él dice, é por eles que eu peço. es por ellos que yo pido. Então ele está intercedendo pelos seus discípulos. Entonces Él está intercediendo por sus discípulos. E aqui vai aparecer a glória que o Senhor lhes deu, Entonces aquí va a aparecer aquella gloria que el Señor les dio, e também lhes deu a palavra de Deus, y también les dio la palabra de Dios para que eles sejam santificados na verdade. para que ellos puedan ser santificados en la verdad. Ou seja, eles têm um chamamento para essa comunhão. O sea que ellos tienen un llamado para esa Agora a comunión, palavra precisa lavar esses discípulos y ahora la palabra también va a lavar a sus discípulos e eles vão sendo santificados. y ellos van a ir siendo santificados. Então, quando chegamos no versículo 20, Y cuando llegamos al versículo 20, Jesus já não está orando só pelos aqueles 12 discípulos. ahí Jesús ya no está orando solo por aquellos 12 discípulos, Ele vai dizer que não peço somente por estes, mas no ruego solamente por estos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Você pode perceber? Ustedes pueden percibir, Quando você começa o capítulo, Jesus está orando por ele.
Cuando él comienza el capítulo, él está orando por sí mismo. Agora, do 6 ao 19, ele está orando pelos discípulos. Ahora, del 6 al 19, él está orando por sus apóstoles, Agora, quando chega no 20, pero cuando llega al 20, ele está dizendo: eu não peço somente por eles, él ahí va a decir, no pido solamente por ellos, mas por aqueles outros sino por aquellos otros que também hão de crer em mim, que también han de creer en mí por meio da palavra que estes 12 vão pregar. por medio de la palabra que estos 12 iban a predicar. Agora, esses do versículo 20 em diante, Ahora, desde el versículo 20 en adelante, são todos aqueles que desde o Pentecostes son todos aquellos que desde el Pentecostés creram no Evangelho por meio da pregação dos apóstolos. creyeron en el Evangelio por medio de la predicación E de los nós apóstoles. também estamos incluídos nesse versículo 20. Y nosotros también estamos incluidos en este versículo Porque a 20. palavra dos apóstolos chegaram até nós. Porque aquellas palabras de los apóstoles llegaron hasta nosotros. Então nós também fomos introduzidos nessa comunhão. Entonces nosotros también fuimos introducidos en esa comunión. Por isso que lá na primeira carta de João, Por eso que allá en la primera carta de Juan, João vai dizer que ele pregava aquelas coisas que eles viram e ouviram. Juan va a decir que él hablaba de aquellas cosas que ellos vieron y oyeron. Ele está falando do verbo que se fez carne. Y él está hablando del verbo que se hizo carne. E ele vai dizer: anunciamos essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco. Y él va a decir, os anunciamos estas cosas para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Ora, mas a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ahora nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que chamamento glorioso é esse? ¿Qué llamamiento glorioso es este? Agora, nesse versículo 20, Jesus está Jesus está entrando num nível mais amplo da sua oração. Ahora en el versículo 20 Jesús está entrando en un nivel más amplio de su oración. Porque ele vai interceder para que pudéssemos ser um. Porque ahí él va a interceder para que pudiésemos ser uno. Todo o povo de Deus. Todo el pueblo de Dios. Não peço somente por estes, No pido solamente por estos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. sino también por aquellos que van a creer en mí por medio de la palabra que ellos hablaron. E por que Jesus está orando? ¿Y por qué Jesús está orando? Ele vai dizer: para que Él va a decir, todos aqueles que crerem em mim sejam um. él va a decir, para que todos sean uno. Essa é a intercessão do Senhor pelo seu povo. Eso es lo que el Señor está deseando para su pueblo. Agora preste atenção nisso. Ahora, presten atención a esto. Todas as orações que Jesus fez foram atendidas. Todas las oraciones que Jesús hizo fueron respondidas. Essa é a única oração Esta es la única oración que depende da sua obediência para ser atendida. que depende de su obediencia para que sea respondida. Porque essa oração vai ser respondida somente por aqueles que se sujeitarem ao Evangelho. Porque esta oración va a ser respondida solamente por aquellos que se sujeten al Evangelio. Agora, a palavra de Deus sempre vai se cumprir. Ahora, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Não importa se você vai ser um João que deita ao peito de Jesus, No importa si usted va a ser un Juan que se recuesta en el pecho de ou Jesús, se você vai ser um Judas que vai trair Jesus. o si usted va a ser un Judas que va a traicionar a Jesús. Possamos nós ser como João, Ojalá podamos ser como Juan. ou seja, nos render completamente para que a intercessão de Jesus se cumpra. O sea que Possamos nos render, nos podamos derramar. rendirnos completamente para que la intercesión del Señor se cumpla. Porque Judas andou com Jesus, Porque Judas no anduvo con el Señor. ele andou com O Jesus, sea, él anduvo con Jesús, ele expulsou demônios, él expulsó demonios, pregou o Evangelho, predicó el Evangelio, ele participou de tudo. él participó de todo. Mas essa oração não pôde ser respondida por meio de Judas. Pero esta oración no puede ser respondida por medio de Porque Judas. Judas não tinha um coração ensinável. Porque Judas no tenía un corazón enseñable. Ele foi chamado de filho da perdição. A él fue llamado de hijo de la perdición. Claro, nós não somos filhos da perdição. Claro, nosotros no somos hijos de la Mas não perdición. devemos seguir a escola de Judas, Pero no debemos seguir la escuela de Judas. de estar junto com os santos, De estar juntos con los santos, participar de todas as atividades da igreja, participando de todas las actividades de la mas iglesia, não se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. mas sin someternos al señorío de Jesucristo. Então Jesus está intercedendo Entonces Jesús está intercediendo para que todos aqueles que crerem nele para que todos aquellos que crean en Él sejam um. sean uno. Essa é a intercessão do Senhor, Esa es la intercesión del Señor nesse contexto. en este contexto. Agora, você acha que essa é uma oração tão simples? Ahora, ¿ustedes piensan que esto es una oración muy simple? Não, não é tão simples. No, no es tan simple. O texto segue falando: El texto aquí nos está diciendo, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti,
também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ou seja, o para que seja O sea que ese para que sean uno é o propósito, es el propósito, a unidade do povo de Deus nele. la unidad del pueblo de Dios en Agora, él. esse como nós somos Ahora, ese cómo nosotros somos uno é o modelo, é a base dessa unidade. es el modelo, es la base de nuestra unidad. Os homens vão querer alguns tipos de unidade, Los hombres van a querer cierto tipo de unidad, uma espécie de ecumenismo, pero uma espécie de ecumenismo. una especie de ecumenismo, Uma unidade que não é a unidade baseada na Trindade. una unidad que no está basada en la Trinidad. Então vão querer colocar algumas coisas no lugar da centralidade do Filho de Deus. Entonces van a querer poner algunas cosas en lugar de la centralidad del Hijo de Dios. Essa é a obra do inimigo, Y esa es la obra del que enemigo. não produz a glória de Deus. No produce la gloria de Dios. Jesus está intercedendo pela unidade do seu povo, Jesús está intercediendo por la unidad de su pueblo, mas ele dá a base dessa unidade. pero Él también nos da la base de esta Ele unidad nos dá um modelo. y nos da un modelo. E se nós obedecermos o Senhor, Y si nosotros obedecemos al Señor, então nós teremos a maior estratégia de evangelismo. entonces ahí tendremos la mayor estrategia de evangelismo. Porque ele vai dizer que através dessa unidade, Porque Él va a decir que a través de esta unidad, para que o mundo creia que tu me enviaste. para que el mundo crea que tú me enviaste. Hoje tem tantos esforços para se pregar o evangelho. Hoy hay tantos esfuerzos para predicar el Evangelio. Graças a Deus que tem muita coisa boa acontecendo. Y gracias a Dios que hay muchas cosas que están ocurriendo, Muitas campanhas, muitos meios de pregar o evangelho. muchas campañas evangelísticas, muchos medios de predicar el Evangelio. Mas aqui ele está nos dando um segredo poderoso. Pero aquí Él nos está dando un secreto poderoso, Que quando o povo de Deus se submeter a ele que cuando el pueblo de Dios se somete a Él e não permitir que nada entre no meio da unidade, y no permite que nada entre en medio de esa unidad, então teremos a glória de Deus se manifestando por meio da igreja. ahí entonces tendremos la gloria de Dios manifestándose por E medio de isso la vai iglesia, impactar o mundo de maneira y extraordinária. eso va Impactar, a impactar al mundo de manera extraordinária. extraordinaria. Haverá um avivamento tão extraordinário, Habrá un avivamiento tan extraordinario, um derramamento de poder extraordinário. un derramamiento de poder extraordinario. No livro de Atos, Pedro fez uma pregação En el libro de Hechos, Pedro hizo una no predicación dia do derramamento do Espírito. en el día del derramamiento del Espíritu Você se Santo. lembra quantas almas se converteram? ¿Ustedes se acuerdan cuántas almas se convirtieron? 3.000 almas. 3.000 hombres. Hoje nós podemos fazer 3.000 pregações Hoy nosotros podemos hacer 3.000 predicaciones e às vezes não se converte nenhum. y a veces no se convierte ni uno. Qual é o nosso problema? ¿Cuál es nuestro problema? É que lá eles estavam cumprindo essa oração. Es que allá ellos estaban cumpliendo esta oración. Então havia um derramamento poderoso do Espírito. Entonces ahí había un derramamiento poderoso del E Espíritu. quando eles abriam a sua boca, Y cuando ellos abrían su boca, era o próprio Deus abrindo a sua boca. era el propio Dios abriendo su boca. Jesus estava na terra atuando novamente, Jesús estaba en la tierra actuando nuevamente, porém através daquela igreja primitiva. pero a través de aquella iglesia primitiva. Agora, qual é o problema do nosso tempo? Ahora, Qual é o problema do ¿cuál nosso es el tempo? problema de nuestro tiempo? Nós não estamos cheios de Deus. Nosotros no estamos llenos de Dios. Nós estamos cheios de opiniões próprias. Nosotros estamos llenos de nuestras propias Cheios de opiniones, escolhas. llenos de Escolhas próprias. de escuelas propias. Estamos divididos em muitos grupos. Y estamos divididos en muchos grupos, Porque Satanás colocou muitas coisas como base da comunhão. porque Satanás consiguió colocar muchas cosas como base de la comunión. E quase sempre essas coisas são muito boas. Y casi siempre esas cosas son muy buenas, Mas não é o como que o Senhor estabeleceu. pero no es el cómo que el Señor estableció. Você se lembra da igreja em Corinto? ¿Ustedes se acuerdan de la iglesia en Corinto? ¿Se acuerdan? Paulo adverte, alguns dizem eu sou de Paulo, Pablo dijo que ahí decían algunos, yo soy de Pablo, eu sou de Apolo, yo soy de eu Apolos, sou de Pedro. yo soy de Pedro, E outros diziam eu sou de Cristo sem os outros. y otros decían, yo soy de Cristo, Sem os outros. sin los Ou otros. seja, parece que essa era a seita pior. O sea que esa era la peor secta. Deus deu os líderes à igreja.
Dios dio líderes a la iglesia, mas Satanás quer colocar os líderes no centro para comunhão e serviço. pero Satanás quiere colocar esos líderes en el centro Comunhão e serviço. para la comunión y el servicio. Para a gente andar junto, Para que en vez de anden juntos, nós temos que seguir esse líder. ahí tienen que seguir al líder. E isso é uma heresia. Y eso es Uma heresia. una herejía. Porque ainda que Paulo não quis isso, Porque aún que Paulo não quis ser não- centro de um no grupo, quiso ser el centro de un grupo, mas Pablo o no quiso. grupo, quando era carnal e exclusivista, Pero ese grupo, como era carnal y exclusivista, colocaram Paulo no centro. le colocaron a Pablo en el Então centro. Paulo pergunta: eu fui crucificado por vocês? Entonces ahí Pablo les preguntó, ¿acaso yo fui crucificado por Vocês ustedes? foram batizados em meu nome? ¿Ustedes fueron bautizados en mi nombre? Ou seja, não podemos aceitar nada entre o caminho da comunhão do povo de Deus. O sea que no podemos aceptar nada en el camino de la comunión del pueblo de Dios. Porque a base que Deus estabeleceu Porque la base que Dios estableció é esse como que ele falou. es este cómo que él dijo. Como o pai é no filho Cuando el Padre y el Hijo, e o filho é no pai, y el Hijo en el Padre, que assim o povo de Deus seja um. que así el pueblo de Dios sea uno. Agora, se você seguir lendo esse como Ahora, si nosotros seguimos leyendo este cómo e esse para, que é esse propósito de Deus, y este para, que es el propósito de o Dios, versículo 21 vai dizer: a fim de que todos sejam um, para que todos sean uno, en el versículo 21, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, também eles estejam em nós, que también ellos sean uno en nosotros, para que o mundo creia que tu me enviaste. para que el mundo crea que tú me enviaste Que eles estejam em nós. y ellos sean en nosotros. Você está percebendo essas palavras? ¿Ustedes están percibiendo estas palabras? Esse em é o mesmo que habitação. Ese en nosotros es lo mismo que habitación. Aí está a nossa base da comunhão. Ahí está nuestra base de la comunión. Alguns acham que a base da comunhão é a localidade. Algunos piensan que la base de la comunión es la localidad. Então diminui esse terreno da Trindade eterna Entonces ahí disminuimos ese terreno de la Trinidad e eterna baixamos a uma coisa de um nível terreno. y bajamos a una cosa de nivel terreno. Mas como o Filho de Deus foi enviado para glorificar o Filho, Pero como el Hijo de Dios fue enviado, como o Espírito de Deus foi enviado para glorificar o Filho, pero como el Espíritu Santo fue enviado para glorificar al Hijo, e o Espírito não fala nada de si mesmo, y el Espíritu no habla nada de sí mismo, tudo que ele tiver ouvido o Filho falar, todo lo que Él escuchó al Hijo hablar, ele vai nos fazer lembrar dessas palavras. Él nos va a recordar de esas palabras. E Jesus adiciona: Y ahí Jesús puede actuar. ele me glorificará. Él me glorificará. Se você quer o ministério do Espírito Santo abundante na sua assembleia, Si ustedes quieren un ministerio del Espíritu Santo abundante en su asamblea, Jesus nos deu o segredo. Jesús ya nos dio el secreto. O Espírito Santo vem para glorificar o Filho de Deus. Que el Espíritu Santo viene para glorificar al Hijo de Nós não Dios. podemos colocar nada no lugar do Filho. Nosotros no podemos poner nada en el lugar del Hijo. Nenhuma outra base para comunhão e serviço. Ninguna otra base para la comunión y el servicio. Nenhum líder, Ningún líder, nenhum dom, ningún don, nenhum milagre, ningún milagro, nenhuma literatura. ninguna literatura, Qualquer outra coisa, cualquier otra cosa, por melhor que seja, por mejor que sea, todas essas coisas todas esas cosas só fazem sentido solo tienen sentido se elas estiverem girando em torno do Filho de Deus. si ellas surgen girando en torno al Hijo Porque de o Dios. Filho de Deus é a cabeça Porque el Hijo de Dios es la cabeza e é o enchimento de todas as coisas. y es la llenura de todas las cosas. Agora o Espírito Santo só vai encher todas as coisas Ahora, el Espíritu Santo solamente va a llenar todas las cosas quando tudo estiver sendo encabeçado pelo Filho. cuando todo estuviese encabezado por el Hijo. Agora, se alguma coisa toma o lugar do Filho, Ahora, si alguna cosa toma el lugar del Hijo, então o Espírito Santo vai embora. el Espíritu Santo se va a retirar. Por isso os homens têm que fazer tantas forças. Por eso es que Os homens fazem tantas los hombres forças hacen tantas cosas para tentar manter o povo de Deus unido. para intentar mantener al pueblo de Dios unido. E ainda que a gente venha acreditar em algumas coisas, Y aunque la gente viene a creer en algunas mas cosas, estamos vazios do Espírito Santo.
estamos vacíos del Espíritu Porque Santo. o Espírito Santo não vai respaldar qualquer coisa, Porque el Espíritu Santo no va a respaldar cualquier cosa, a menos que seja de acordo com a palavra de Deus. a menos que sea de acuerdo con la palabra de Dios. A igreja não tem, irmãos e irmãs, um fim em si mesma. Hermanos y hermanas, la iglesia no tiene un fin en sí misma, Ela é a extensão ela é a extensão de Cristo. ella es la extensión de A Cristo, casa de Deus, la casa de Dios, para conter e expressar a plenitude de Deus. para contener y expresar la plenitud de Dios. Então, de acordo com essa oração, Entonces, de acuerdo con esta oración, não podemos nos mover de qualquer maneira, nosotros no nos podemos mover de cualquier manera, porque senão a glória de Deus vai embora. porque si no, la gloria de Dios se va a retirar. Nós vamos nos tornar de um movimento do Espírito Santo, Y nosotros vamos a volvernos de un movimiento del Espíritu vamos Santo, nos tornar um monumento humano. vamos a volvernos un monumento humano. No lugar de cheio do poder do Espírito Santo, Y en lugar de estar llenos de poder del Espíritu vamos estar Santo, cheio de esforço humano. vamos a estar llenos de esfuerzo humano. E no lugar da convicção do Espírito no coração de cada irmão, Y en lugar de la conducción del Espíritu Santo en el corazón de cada vamos ter hermano, insistência dos homens querendo nos convencer. ahí vamos a tener la insistencia de los hombres tratando de convencernos. Temos que ter muito cuidado. Y tenemos que tener mucho cuidado. Jesus está fazendo uma oração especial. Jesús está haciendo una oración especial. Existe um para aqui, Existe un para, que é o aquí, propósito. que es el propósito. E existe um como. Y existe un cómo. E esse como Y ese cómo é a relação, é a comunhão da Trindade, es la relación, es la comunión de la a qual Trinidad, nós também fomos chamados. a la cual también nosotros fuimos Você llamados. lembra que a igreja em Corinto estava dividida ¿Se acuerdan que la iglesia en Corinto estaba dividida? e Paulo aplicou a cruz. Y ahí Pablo aplicó la cruz. Agora ele termina a sua segunda carta Y ahora él, al terminar su segunda falando carta, do amor de Deus, él está hablando del amor de Dios, da graça do Senhor Jesus Cristo, de la gracia del Señor da Jesucristo comunhão do Espírito y Santo. de la comunión del Espíritu Porque eram Santo. três coisas que eles haviam perdido. Porque eran tres cosas que ellos habían perdido. No lugar de eles estarem cheios de amor, En lugar de estar llenos de amor, estavam cheios de egoísmo. estaban llenos de egoísmo. Estavam se machucando uns aos Se outros. estaban lastimando unos a otros. No lugar de graça, En lugar de gracia, havia uma desgraça. había una desgracia. Porque eles estavam fazendo tantas coisas, Porque ellos estaban haciendo tantas cosas, mas essas coisas estavam gerando divisão. pero esas cosas estaban generando división. Eles estavam cheios de dons espirituais. Ellos estaban llenos de dones E os dons espirituales. são ferramentas para edificar a casa. Y los dones son herramientas para edificar la casa. Mas o que eles estavam fazendo com essas ferramentas? Pero ¿qué estaban haciendo ellos con esas Eles herramientas? estavam se ferindo uns aos outros. Ellos estaban hiriendo unos a otros. Seria como dar ferramentas boas Sería como dar herramientas buenas nas mãos de crianças. en las manos de niños. Eles vão se cortar e se machucar. Ellos se van a cortar y golpear Porque eles perderam a centralidade do filho porque ellos perdieron la centralidad del hijo e saíram da cobertura da palavra. y salieron de la cobertura de E la agora palabra eles estão divididos. y ahora ellos están divididos. Então eles perderam essa plenitude da Trindade entre eles. Entonces perdieron esa plenitud de la E agora Trinidad você vai encontrar a carne atuando. y ahora nosotros vamos a encontrar a la carne actuando. Lembram-se do Salmo 133? ¿Recuerdan el Salmo 133? Que é a expressão do Pai Celestial. Que es la expresión del Padre Celestial. Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Oh, qué bueno y agradable, cuán bueno y agradable es habitar los hermanos en armonía. Interessante que o pensamento no hebraico Lo interesante es que el pensamiento en hebreo é que os irmãos habitem nele. es que los hermanos habiten en él. Assim como Jesus está orando aqui no capítulo 17. Así mismo como Jesús está orando aquí en el capítulo Que eles 17. estejam em nós. Que ellos sean en nosotros. Agora, se os irmãos habitarem nele, Ahora, si los hermanos habitan en esse él, Salmo 133 en el Salmo 133, está dizendo que vai ser como aquele óleo ungido que veio sobre a cabeça de Arão. está diciendo que va a ser como el óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, Passa pela sua barba pasa por sus e barbas chega até a orla das suas y vestes. llega hasta los bordes de sus vestiduras y de sus O pies. sumo sacerdote Arão no Antigo Testamento, o sumo El sacerdote Arão el sumo sacerdote Aarón en el Antiguo Testamento era um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote. era un tipo de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Pedro vai dizer que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com óleo. Pedro va a decir que el Señor ungió a Jesucristo de Nazaret con óleo E a barba que o óleo descia
y que la barba por donde el aceite era a descendía representação da autoridade espiritual no Antigo Testamento. era una representación de autoridad en el Antiguo Testamento. Isso significa que quando os líderes, os irmãos mais velhos, Eso significa que cuando los líderes, los hermanos más viejos, estão debaixo do encabeçamento do nosso sumo sacerdote, están debajo de la cabeza de nuestro sumo sacerdote, a unção que não é dos líderes, não é de ninguém, la unción no es de los líderes, no es de nadie. a unção é do Filho de Deus. La unción es del Hijo de Dios. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Dios ungió a Jesús de E a Nazaret. menos que a liderança esteja debaixo do encabeçamento do Filho, Y a menos que la lideranza esté encabezada por el Hijo, essa unção não vai chegar até a liderança. esa unción no va a llegar hasta los líderes. Mas se nós entendermos como aqueles irmãos que servem, Ahora, si nosotros entendemos, como aquellos hermanos que sirven, que a nossa primeira responsabilidade que nuestra primera responsabilidad é estar no Santíssimo, es estar en el lugar santísimo, nessa comunhão íntima do Pai com o Filho, en esa comunión íntima del Padre con el Hijo, para que essa unção da cabeça corra também em nossas vidas. para que esa unción de la cabeza corra también por nuestras Agora, vidas. essa unção que é da cabeça vai poder chegar até a orla das vestes. Ahora sí, esa unción de la cabeza va a poder llegar hasta los bordes de los Então, vestidos. todo o povo de Deus estará debaixo da unção do Espírito Santo. Entonces todo el pueblo de Dios estará bajo la unción del Espíritu Oh, Santo. irmãos e irmãs, quanta carência nós temos dessa unção. Oh hermanos, cuánta carencia tenemos nosotros de esta unción. E ali o Salmo está dizendo que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Y ahí en el Salmo está diciendo que solamente viene la bendición y la vida eterna. Haveria orvalho caindo sobre o monte de Hermon. Había un rocío que caía sobre el monte Hermón, Então essa unção viria como aquele orvalho. y entonces la unción vendría como ese rocío. Às vezes não é como uma avalanche de águas, A veces no es como una avalancha de agua, mas é como orvalho doce e suave. sino que es como un rocío dócil y suave. Certa vez Deus falou para Moisés: Cierta vez el Señor le dijo a Moisés: goteja a minha doutrina, goteja a minha doutrina, gotea mi doctrina como orvalho que rega a relva. como un rocío que riega la hierba. Às vezes nós queremos derramar uma avalanche de água, uma tempestade. A veces nosotros queremos derramar una avalancha de agua, una Quando os irmãos tempestad, não compreendem o que nós estamos falando. y los hermanos no comprenden lo que nosotros estamos Aqueles hablando. que são mais velhos não têm paciência. Y entonces, Às vezes os mais velhos não têm a veces los paciência. más viejos no tienen O paciencia. Senhor falou para gotejar. Y el Señor habla de gotear, Mas por que estamos tão agitados e querendo forçar os irmãos a acreditarem nas coisas? pero nosotros estamos muy agitados y queremos forzar a los hermanos en las cosas. Não é por força nem por violência, No es por fuerza ni violencia, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. sino por medio de mi espíritu, dice el Señor. Porque nada podeis fazer sem mim. Así que nada pueden hacer sin mí. Agora, quando você pega a igreja em Corinto, Ahora, cuando tomamos la iglesia en Corinto, comparando com o Salmo 133, comparando con este Salmo do 133, capítulo 1 ao 4 de 1 Coríntios, del capítulo 1 al 4 de 1 a los o Corintios, que você encontra ali? ¿qué es lo que nosotros encontramos allí? Divisão. División. Então eles perderam agora esse orvalho. Entonces ellos perdieron ese rocío, Eles perderam essa unção. ellos perdieron esa unción. E quando se perde a unção, Y cuando usted pierde esa unción, o que aconteceu no capítulo 5, 6 de 1 Coríntios? ¿qué es lo que ocurrió en el capítulo 5 y 6 de Você 1 vai a los encontrar os Corintios? pecados imorais, Ahí vamos a encontrar un pecado de inmoralidad, tantas carnalidades. tantas carnalidades. No capítulo 7, crises matrimoniais. En el capítulo 7, crisis matrimonial. No capítulo 8, idolatria. Y en el capítulo 8, idolatría. No capítulo 9, En el capítulo 9, os coríntios estão rejeitando os direitos do ministério apostólico. los corintios están rechazando los derechos del ministerio Eles apostólico romperam com o ministério de Paulo. y no cooperan con el ministerio de Pablo. Você está vendo isso? Ustedes están viendo eso. No capítulo 10, novamente idolatria. Y nuevamente en el capítulo 10, idolatría. Às vezes nós não temos um ídolo de barro ou de pau, A veces nosotros no tenemos un ídolo de barro o de madera, mas temos um líder como ídolo. pero tenemos un líder como ídolo. Teremos um livro, uma experiência, um dom. Tenemos un libro, una experiencia, algún don, Às vezes a própria igreja. y a veces la propia iglesia. Aí está a igreja em Corinto. Esa era la iglesia en Corinto. No capítulo 11, Paulo louva que eles guardaram as tradições.
Ahí en el capítulo 11 Pablo le dice que ellos guardaron las tradiciones. E Paulo está louvando que eles guardaram a Y tradição. Pablo le está alabando que ellos guardaron las Mas tradiciones. ele diz, eu quero que vocês saibam Y Pablo les va a decir, yo quiero que ustedes sepan que Deus é o cabeça de Cristo, que Dios é o cabeça de Cristo. es la cabeza de Cristo Cristo é o cabeça de todo homem y Cristo es la cabeza de todo hombre e o homem é o cabeça da mulher. y el hombre es la cabeza de la Ou seja, mujer. eles guardavam algumas tradições, O sea que ellos guardaban algunas mas tradiciones, parece que não tinha realidade espiritual. pero parece que no había realidad Porque espiritual. eles perderam o encabeçamento de Cristo. Porque al perder el encabezamiento de Porque Cristo, cada um estava estabelecendo a sua opinião. porque cada uno estaba estableciendo su propia opinión. Agora eles querem que as mulheres sejam submissas a eles. Ahora, ellos querían que las mujeres se les sometan a ellos. É como se falar, mulher, eu sou cabeça de você. Es como decirle, mujer, yo soy tu cabeza. Mas Deus está dizendo para o homem cabeçudo, Más, fue Dios que falou para o homem cabeçudo, os que coríntios. le dijo al hombre, tú eres la cabeza, cabezudo. ¿Qué cabezudo? Cabeçudo é um homem que tem, ele é tonto, um tolo, uma cabeça grande. Le dijo que era un hombre de cabeza grande, un tonto. Sim. Porque ele também não estava retendo a cabeça que é Cristo. Porque él no estaba sometiéndose a la cabeza que es Cristo. Ou seja, ele quer que a mulher seja submissa a ele, O sea, el hombre quiere que la mujer se someta a él, mas ele não está submissa a Cristo. pero él no se quiere someter a Cristo. E aí você tem a crise da igreja em Corinto. Y ahí tenemos la crisis de la iglesia en Corinto. Agora, como que os filhos vão se submeter ao pai? Ahora, ¿cómo es que los hijos se van a someter a los padres? Se o pai não está se o pai na terra não representar o pai celestial. Si el Padre en la tierra no representa al Padre celestial, A missão de um pai na terra, la unción o la misión. a missão, La misión de un padre en la não tierra é simplesmente botar comida e pagar as contas, no es solamente poner comida sobre la mesa, mas pagar é cuentas, representar a paternidade de Deus. sino que es representar la paternidad Se de Dios. você quer que seus filhos sejam submissos a você, Ustedes quieren que sus hijos se sometan a ustedes então eles poderão ser tocados pelo Espírito Santo. y que ellos podrán ser tocados por el Espíritu Santo Quando marido e mulher estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. cuando el marido y la mujer estén bajo el señorío de E Jesucristo. todas nossas crises na família, Y ahí todas las crisis de nuestra familia, nós só vamos poder acertar essas coisas. nosotros Só vamos poder acertar essas vamos a coisas poder corregir esas cosas quando nós estivermos debaixo da unção do senhorio de Jesus cuando Cristo. nosotros estuviésemos bajo la unción del señorío de Jesús. Se as coisas estão indo mal durante tanto tempo, Si las cosas han ido mal durante tanto tiempo, provavelmente está faltando o enchimento do Espírito Santo, probablemente está faltando o enchimento do la Espírito Santo, llenura del Espíritu Santo, porque os relacionamentos entre marido e mulher e filhos, porque ese relacionamiento entre el marido, la mujer y los às hijos vezes está lá no átrio exterior, está a veces allá en el atrio exterior, ou seja, na carne, o sea, en la e carne, não no Santo dos Santos. y no en el lugar santísimo. Quando você chega no capítulo 12 de 1 Coríntios, Cuando nosotros llegamos al capítulo 12 de 1 a los quantos Corintios, problemas eles tinham? ¿cuántos problemas ellos Eles tenían? estão cheios de dons espirituais, Ellos estaban llenos de dones espirituales, mas eles não estão cumprindo o propósito dos dons. pero ellos no estaban cumpliendo el propósito de los Então dones. você vai ver que cada capítulo de 1 Coríntios Ahí entonces vamos a ver que cada capítulo de 1 a los Corintios revela uma decadência da igreja em Corinto revela una decadencia de la iglesia en e o Corinto chamamento de Deus Pai y el llamamiento de Dios para que Padre eles voltassem para essa oração de Jesus Cristo. era que ellos volviesen para esta oración de Jesucristo. Que eles parassem de habitar nos dons, Si ellos, que eles deviam parar de habitar nos dons, que ellos deberían parar de habitar en los dones, de habitar nos líderes, de habitar en los de líderes, habitar em tudo que eles haviam elegido, de habitar en todas esas cosas que ellos habían que levantado, tomaram a centralidade da comunhão da Trindade. ir, volver a la comunión, a la centralidad de la comunión de la Trinidad. Vocês estão entendendo isso? ¿Ustedes están entendiendo esto? Deus nos deu todas essas coisas, Dios nos dio todas estas cosas, mas isso tudo é para cooperar com a edificação da igreja, pero todas estas cosas son para cooperar con la edificación de la para que a iglesia, igreja expresse a plenitude da Trindade. para que la iglesia pueda expresar la plenitud de la Trinidad. Agora o Espírito Santo não pode trabalhar conosco, Ahora el Espíritu Santo no va a poder trabajar con a nosotros menos que nós venhamos a nos submeter a menos que nosotros volvamos a someternos e Ele seja o nosso cabeça. y que Él sea nuestra cabeza Possamos suportar uns aos outros y que em amor. podamos soportarnos unos a otros en Essa é uma amor. oração extraordinária. Que
esta é uma oração Esta extraordinária. es una oración extraordinaria. Que ainda hoje essa intercessão está valendo. Y todavía hoy esta intercesión está valiendo. Quando você olha o capítulo 7 de Hebreus, versículo Quando- 25, Cuando miramos el capítulo 7 de Hebreos, versículo o 25, que Jesus está fazendo na glória, lo que Jesús está haciendo en la gloria, Ele está intercedendo por nós. Él está intercediendo por nosotros. O livro de Romanos 8 também mostra que Ele está intercedendo. El libro de Romanos en el capítulo 8 también nos muestra que Él está intercediendo. Pelo que o Senhor está intercedendo? Pero ¿qué es lo que Él está intercediendo? Essa oração ainda precisa se cumprir em plenitude em nosso tempo. Esta oración todavía necesita ser cumplida en nuestro tiempo. Vamos nos unir a essa intercessão do Senhor? ¿Vamos a unirnos a esta intercesión del Señor? Será que iremos cooperar com a intercessão do Espírito Santo? ¿Será que iremos a cooperar con esta intercesión del Espíritu Porque Santo? nós somos fracos, Porque nosotros somos débiles. não sabemos como orar, Nosotros no sabemos cómo mas o orar. Espírito Santo intercede por meio de nós, Mas el Espíritu Santo intercede por medio de com nosotros gemidos inexprimíveis. con gemidos indecibles. E pelo que Ele está intercedendo? Pero ¿qué es lo que Él está Não é intercediendo? simplesmente para te dar as coisas que você está orando, No es solamente aquello por lo que nosotros estemos orando, mas é especialmente para que o propósito eterno de Deus seja cumprido. sino que es específicamente que el propósito eterno de Dios sea cumplido. Então Deus anela que nós possamos nos submeter. Entonces Dios anhela que nosotros podamos someternos. Agora, essa não é uma oração para ser respondida simplesmente de forma individual. Ahora, esta no es una oración que pueda ser respondida solamente de manera individual. Essa é uma oração que tem que ser respondida de forma coletiva. Esta es una oración que debe ser respondida de forma colectiva, Ele quer habitar em nós, porque Él quiere habitar en mas nosotros. para Ele habitar em nós, Pero para que Él pueda habitar en Ele nosotros, tem que remover muitas coisas que estão no lugar dele. Él tiene que remover muchas cosas que están en el lugar de Él. Por isso, cada um de nós individualmente, Por eso es que cada uno de nosotros individualmente precisamos acertar nossa relação com Deus, necesitamos acertar nossa relação com Deus, aceptar nuestra relación con Dios, acertar, alinhar nossa relação com Deus, alinear nuestra relación con Dios, para que o Espírito Santo possa guiar cada um de nós para que el Espíritu Santo pueda guiarnos a cada uno de nosotros, a também estarmos alinhados uns com os outros. para que también podamos estar alineados unos con otros. Se nós não estivermos unidos pelo Espírito Santo, Si nosotros no estuviésemos unidos por medio del Espíritu então Santo, provavelmente tem coisas que estão roubando a glória de Deus em nossa vida. entonces probablemente es porque tenemos algunas cosas que están robando la gloria de Dios en nuestras vidas. Versículo 22, eu lhes transmiti a glória que me deste. En el versículo 22, yo les di la gloria que tú me diste. Quase sempre essa glória, ele está falando desse poder da comunhão, Casi siempre esta gloria está hablando de ese poder de la comunión, desse espetáculo da unidade da Trindade, de ese espectáculo de la da comunhão, de da la Trindade. comunión de la Trinidad. Que embora eles são três pessoas, Que aunque ellos sean tres personas, eles são apenas um único Deus, ellos son solamente un único Dios, e uma só natureza e essência. una sola naturaleza y esencia, Glória maravilhosa na base do amor. una gloria maravillosa con base en el amor. Ele já nos deu essa glória. Él ya me dio esta gloria. Agora, por que queremos outras coisas? Ahora, ¿por qué es que queremos otras cosas? Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um, como nós o somos. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Agora, o inimigo é muito sutil. Ahora, O inimigo é muito sutil. el enemigo es muy sutil. O que ele fala para nós? ¿Qué es lo que él nos dice? Você tem que crer nisso aqui também. Usted tiene que creer también en esto. Aí, quando você vai olhar o que é que você tem que Y crer, ahí cuando nosotros vamos a mirar qué es lo que nos pide que creamos, essa coisa não é a quarta pessoa da Trindade. esa cosa no es la cuarta persona de la Trinidad, Porque não existe a quarta pessoa da porque Trindade. no existe la cuarta persona de la Então, Trinidad. essa exigência de algo mais, Entonces, esa exigencia de algo más para que sejamos um, para que podamos ser uno, é uma obra do diabo. es una obra del diablo, Não é a obra de Deus. no es la obra de A Dios. base da comunhão do povo de Deus La base de la comunión del pueblo de Dios é a comunhão do Pai com o Filho pelo Espírito Santo. es la comunión del Padre con el Hijo en el Espíritu Santo. Agora, se nós nascemos de novo, Ahora, cuando nosotros nacemos de o nuevo, Espírito Santo já nos introduz nessa unidade. el Espíritu Santo ya nos introduce en esa unidad. O único que precisamos é da redenção. Lo único que precisamos es la redención. Precisamos estar em Cristo, Precisamos estar en Cristo, ter o Espírito Santo habitando em nós. tener el Espíritu Santo habitando en Então, isso nosotros. seria o fundamental. Entonces, Isso é o fundamental. eso es lo fundamental. As demais coisas ele vai esclarecendo.
Las demás cosas él va a ir aclarando. Então ele segue o 23, eu neles e tu em mim. Entonces en el versículo 23, ellos, Eu neles, yo en ellos y tú en mí, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. para que sean perfectos en unidad. Ele está mostrando que essa unidade ainda não atingiu a plenitude, Ahí él está mostrando que esa unidad todavía no alcanzó la plenitud, mas que nós estamos caminhando para lá. pero que nosotros estamos avanzando para ahí. Ele quer nos levar a esse aperfeiçoamento Él quiere llevarnos a este perfeccionamiento para que nós possamos atingir a plenitude da unidade. para que nosotros podamos alcanzar la plenitud de la unidad. Essa questão do como Esta cuestión del cómo foi algo que durante séculos gerou muita crise. fue algo que durante siglos generó mucha crisis. Até, por exemplo, no século II, Por ejemplo, en el siglo II, o termo trindade foi pela primeira vez mencionado. el término Trinidad fue por primera vez mencionado. Foi Tertuliano, pai da igreja. Fue Tertuliano, uno de los padres de la iglesia. Ele compreendeu essa questão das três pessoas da divindade. Él comprendió eso de las tres personas de la divinidad. E no quarto século, Y en el siglo IV existiu Gregório, que era o bispo de Constantinopla. estaba Gregorio, que era el obispo de Constantinopla. Então ele usou uma outra palavra para avançar em relação a essa comunhão da Trindade. Él utilizó otra palabra para avanzar con respecto a esa comunión de la Trinidad. Eu vou tomar a liberdade de ler um trechozinho de um grande amigo meu, Voy a tomarme la libertad de leer un pasaje de un gran amigo mío chamado Christopher Walker. llamado Christopher Walker. Ele diz o seguinte num livrinho chamado A Dança da Trindade. Él dice lo siguiente en un librito llamado La Danza de la Trinidad. Além da palavra Trindade, colocada no segundo século, Además de la palabra Trinidad que fue puesta en el segundo siglo, existe um outro termo que também foi colocado no quarto século, existe otro término que fue utilizado en el siglo IV por Gregório, o bispo de Constantinopla. por Gregorio, obispo de Essa Constantinopla. palavra pode nos ajudar ainda mais a visualizar o que Jesus estava descrevendo para os seus discípulos. Esta palabra nos puede ayudar aún más para visualizar lo que Jesús le estaba describiendo a sus apóstoles. É a palavra pericorese. Es la palabra, Pericorese. Põe que você não é jovem. pericorese, Que vem de duas palavras gregas. que viene de dos palabras griegas. Peri, que significa em volta ou ao redor, Peri, que significa alrededor, e choirim, y chorein, que significa dar lugar, abrir espaço, que significa dar lugar, abrir espacio ou rodar. o rodar. É dessa palavra que vem a palavra coreografia que nós conhecemos. Es de esta palabra que viene la palabra coreografía que conocemos nosotros. Então, na teologia, esta palavra significa, a pericorese significa coabitação, Entonces, en la teología, esta palabra pericorese significa cohabitación, compartilhar plenamente a vida do outro, compartir plenamente la vida de uno con otro, sem, contudo, perder a identidade própria. sin perder, a pesar de eso, la identidad propia. Cada pessoa da Trindade se entrelaça Cada persona de la Trinidad se entrelaza completamente com as outras, completamente con las otras. contém e envolve as outras duas pessoas, Contiene y envuelve a las otras dos personas. e ao mesmo tempo ela é contida por elas. Y al mismo tiempo ella es contenida por las otras dos personas. Ainda que tudo isso pareça complicado, Y aunque esto nos parezca un poco complicado, é claro que isso é um mistério que vai além da mente natural, claro, esto es un misterio que va mucho más allá de la mente mas o natural. uso dessa palavra pericorese Más el uso de esta palabra, pericorese, sugere uma figura que é bem mais fácil da gente entender. nos sugiere una figura que es mucho más fácil para que nosotros podamos É entender. a imagem de uma cantiga, um canto. Es una imagen de un canto. Um canto de roda, onde as crianças brincavam. Es un canto de Uma dança. una ronda donde los niños jugaban. E era um tipo de coreografia quando as pessoas dançavam. Y que era un tipo de coreografía donde las personas bailaban. É uma dança dinâmica que envolve mudança contínua. Es una danza dinámica que envuelve cambio continuo. Ora, uma pessoa está no centro,
un rato una persona está en el centro e ora ela vai para fora e outra pessoa y entra no ahora centro. y de repente esa persona va para afuera y entra otra persona en A el centro. cada momento, os participantes dessa dança Y en cada momento los participantes de esa danza estão numa configuração diferente. están en una configuración diferente. Existiam danças judaicas que eram assim. Existían danzas judías que eran así. Então, esse meu amigo Christopher Walker Entonces, este amigo, Christopher Walker, escreveu um livrinho chamado A Dança da Trindade. escribió este libro llamado La Danza de la Trinidad. Agora, o que é maravilhoso Y ahora, lo que es é maravilloso que nós somos chamados para dançar também com a es Trindade. que nosotros también estamos llamados para bailar con la Trinidad. Agora, para você entrar nessa dança, Ahora, para que nosotros podamos entrar en esta você danza, vai ter que aprender uma lição. tenemos que aprender una lección. Você não pode ser o centro. Usted no puede ser el centro. Você não pode colocar nada no centro. Usted no puede colocar nada en el centro. Porque nem mesmo o Espírito Santo assumiu o centro. Porque ni siquiera el Espíritu Santo asumió ese centro. Certa vez, Jesus falando do Espírito Santo, En cierta ocasión, Jesús hablando do Espírito Santo, del Espíritu Santo, ele disse: ele não falará nada de si mesmo. Él dijo, Él no hablará nada de sí mismo. Por que você quer falar? ¿Por qué que usted quiere hablar? Porque às vezes nós falamos coisas Porque a veces nosotros hablamos cosas que às vezes os santos não concordam, y a veces los santos no están de acuerdo. mas nós queremos forçar que as pessoas estejam. Pero nosotros queremos forzar a que esas personas entiendan O eso. Espírito Santo não fez isso. El Espíritu Santo no hace eso. Agora, a vontade do Pai é glorificar o Filho Ahora, la voluntad del Padre es glorificar al Hijo e a vontade do Filho é glorificar o Pai. y la voluntad del Hijo es glorificar al Então você vai Padre. encontrar essa dança da Trindade. Ahí entonces nosotros vamos a encontrar esa danza de la E Trinidad nós somos chamados para essa comunhão da Trindade. y nosotros somos llamados para esa comunión de la Trinidad. Agora, quando nós entramos nessa dinâmica, Ahora, cuando nosotros entramos en esa dinámica, nós vamos encontrar tanto gozo, vamos a encontrar tanto gozo, tanta graça, tanta gracia, que apesar da nossa diversidade, que a pesar de nuestra diversidad das nossas diferenças, y de nuestras nós diferencias, somos um povo só. nosotros somos un solo pueblo. E a base da nossa unidade Y la base de nuestra unidad não são essas coisas periféricas que cremos diferente, no son esas cosas periféricas que son diferentes, mas sim é essa unidade do Pai com o Filho e no sino Espírito que Santo. es esa unidad del Padre con el Hijo en el Espíritu É Santo. essa glória que nos mantém unidos, Es esa la gloria que nos mantiene unidos. é essa vida gloriosa do Filho de Deus. Es esa vida gloriosa del Hijo de Dios. Eu vou mencionar, eu vou um pouquinho além, eu vou mencionar 6 níveis de diversidade na unidade. Voy a ir un poco más allá. Voy a hablar de 6 niveles de diversidad en la unidad. Eu vou tomar um pouquinho mais de tempo, Voy a tomar un poquito más de tiempo, así que, que hoje é a minha última mensagem. porque hoy es mi último mensaje. Paciencia, hermanos. Ya van a ir a dormir. Eu acho que isso aqui é muito especial, Yo pienso que esto que está aquí es muy especial. porque assim como você tem os 4 evangelhos na Bíblia, Porque así como nosotros tenemos los 4 evangelios en la Biblia, e cada um expressa um aspecto diferente do Filho de Deus, y cada uno expresa un aspecto diferente del Hijo de Dios, e eles se complementam, não estão se contradizendo. y ellos se complementan entre sí, no se están contradiciendo. Deus quer uma unidade do seu povo, Dios quiere la unidad de su pueblo, mas com diversidade. mas con diversidad. Ele não quer uma unidade uniformizada, Él no quiere una unidad uniformizada, como se nós fôssemos um exército. como si nosotros fuésemos Um exército. un ejército. Un ejército. Que todo mundo tem que pôr a mesma roupa, Todos andar no tienen que mesmo ponerse un passo. uniforme, andar de la misma forma. Então nós temos algumas coisas que Deus nos deu Entonces nosotros tenemos algunas cosas que Dios nos dio e coisas que Ele nos permite ter, y que el Señor nos permite ser, tener. mas que às vezes o inimigo força a divisão. Y a veces el enemigo usa eso para forzar la división. Então, em primeiro lugar, Entonces, en primer lugar, existe diversidade de dons. existe diversidad de dones. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12. Eso está en 1 Corintios capítulo Há 12. diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Em segundo lugar, existe diversidade de ministérios, En segundo lugar, hay diversidad de ministerios, mas o Senhor é o mesmo. pero el Señor es uno solo, Em es el terceiro mismo. lugar, há diversidade de operações, En tercer lugar, hay diversidad de operaciones, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. mas es el mismo Dios el que opera todo en todos. Isso é o início de 1 Coríntios 12. Eso es en el inicio de 1 de Corintios 12. Mas aí está a Trindade.
Mas ahí está la Trinidad. Diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ou seja, quer dizer que o Espírito derrama virtudes dele sobre o seu povo. O sea que el Espíritu derrama Carismas sobre o seu povo. carismas sobre su pueblo. Mas há uma diversidade de dons. Y hay una diversidad de dones. E há diversidade de ministérios. Y hay también diversidad de ministerios. Mas é o Senhor que dá os ministérios. Mas es el Señor el que da el ministerio. Ou seja, los aqueles ministerios. irmãos e irmãs que têm dons, Entonces, aqueles irmãos e irmãs que têm dons aquellos do Espírito, hermanos y hermanas que tienen dones del Espíritu, quando eles são obedientes e aceitam a disciplina do Espírito, cuando ellos son obedientes y aceptan la disciplina e del eles vão Espíritu, amadurecendo nos seus dons, y ellos van madurando en sus dones, esses dons podem se transformar em ministérios. esos dones se pueden transformar en ministerios. Agora já não é simplesmente a esfera do Espírito. La gracia Não é no simplesmente a es esfera, simplemente la esfera del Espíritu, mas é um nível um pouco maior. mas es un nivel un poco mayor. É o próprio Senhor que está lidando com eles. Es el propio Señor que está tratando con ellos. Agora, se eles amadurecerem um pouco mais, Ahora, si ellos van madurando un poco más, de dons se transformam em ministérios, de dones se transforman en ministerio e de ministérios se transformam em operações extraordinárias. y de ministerio se transforman en operaciones extraordinarias. Vocês estão percebendo? ¿Están percibiendo? Como uma escada. Es como una escalera, Mas não é subir para cima, pero no es subir para arriba, é subir para baixo. es descender para abajo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Hay diversidad de dones, mas el Espíritu es el Há mismo. diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Hay diversidad de ministerios, mas el Señor es el Há mismo. diversidade nas realizações, Hay diversidad en las realizaciones, mas operaciones, é Deus que está operando tudo em todos. mas es Dios quien está operando todo en todos. Então você tem unidade Entonces nosotros tenemos unidad e você tem diversidade. y tenemos también diversidad. Então nós não podemos exigir que todo mundo seja igual ao outro, Entonces no podemos exigir que todo el mundo sea igual al otro, porque senão já não seria a unidade da Trindade. porque si no eso no sería la unidad de la Trinidad, Seria a nossa unidade. sería nuestra unidad. No capítulo 14, verso 6, En el capítulo 14, versículo 6, quando Paulo vai corrigir a igreja, cuando Pablo va a corregir a la iglesia, vai dizer assim: e agora, irmãos, se eu for até vocês falando em línguas, él entonces le va a decir, ahora hermanos, si yo fuese a ustedes hablando en lenguas, que proveito vocês terão ¿qué provecho tendrán ustedes se eu não falar por meio de revelação, si es que yo no hablo por medio de revelación, conhecimento, de conocimiento, de profecia de profecía ou de doutrina? o de doctrina? Isso significa que aqueles que falam a palavra na igreja, Eso significa que aquellos que hablan palabra a la iglesia, eles podem falar dessas quatro maneiras: ellos pueden hablar de aquellas 4 maneras: por revelação, por revelación, por conhecimento, por conocimiento, por profecia por profecía ou por doutrina. o por doctrina. Mas qual era o problema dos coríntios? Ahora, ¿cuál era el problema de los corintios? Entre outros, Entre otros, eles queriam que tivesse só profecia, ellos querían que existiera solamente profecía ou outros só doutrina. y otros solamente doctrina. Vocês estão entendendo? ¿Me están entendiendo? Se você enfatizar um ministério só, Si ustedes enfatizan un ministerio solo, você vai querer estabelecer uma forma só. ustedes van a querer establecer una sola forma. Às vezes queremos pregação só expositiva, A veces queremos prédicas solamente positivas outros querem pregação só profética, y otros quieren prédicas solamente proféticas ou só temática. o solo temáticas Mas sobre Paulo ciertos está temas. mostrando que há uma diversidade de dons e ministérios. Pero Pablo está mostrando que hay una diversidad de ministerios. O quarto ponto que eu vou ressaltar El cuarto punto que voy a resaltar é que existe diversidade de estatura espiritual. es que existe diversidad de estatura E espiritual nós temos que discernir isso. y nosotros tenemos que discernir eso. Em 1 João 2, En primera de Juan 2, João vai falar de filhinhos, Juan va a hablar de hijitos, de jovens de jóvenes e de pais espirituais. y de padres espirituales. Se você não reconhecer que tem diferentes níveis de espiritualidade na igreja, Y si ustedes no reconocen que tenemos diferentes niveles espirituales en la nós vamos querer iglesia, tratar todo mundo igual nosotros vamos a querer tratar a todo el mundo igual e dar só um tipo de alimento. y lanzar un solo tipo de comida.
nós vamos ter problema na Y igreja. ahí vamos a tener problemas en la iglesia. Aqueles que são líderes na igreja Aquellos que son líderes de la iglesia precisam aprender a lidar não apenas com a diversidade de dons, precisan aprender a tratar no solamente con la diversidad de não dones apenas com a diversidade de ministério, y no solamente con la diversidad de ministerios, não apenas com a diversidade de realizações, no solamente con la diversidad de operaciones, mas também com a diversidade de estatura espiritual. sino que también con la diversidad de estatura espiritual. Agora existe um outro ponto que Paulo ressalta também, Ahora, también hay otro punto que Pablo resalta que é o también, quinto ponto que eu quero mencionar: que es el quinto punto que quiero mencionar. diversidade de opinião. Diversidad de opinión. Às vezes falando, o cristão não tem que ter opinião. A veces decimos, un cristiano no tiene que tener opinión. Seria o mesmo que você falar, não pense. O sea, Não, é o mesmo que alguém falar, você não tem que pensar. es lo mismo que alguien te diga, usted no tiene que pensar. Então você anula a personalidade da Es como pessoa. que anulamos la personalidad de una persona. Quando você olha Romanos 14, Cuando nosotros miramos Romanos 14, Paulo fala para acolher uns aos outros, Pablo va a decir, acogeos, recibíos unos a otros, não para discutir opinião. no para discutir sobre cuestiones de opinión. Crê que tudo pode comer Uno piensa que se puede comer de e todo aquele que é fraco come legume. y el que es débil come solamente legumbres. Porque aqueles que só comiam legumes, Porque aquellos que solamente comían eles legumbres, achavam que eram fortes. ellos pensaban que eran fuertes E eles não comiam uma carninha gostosa, y ellos no comían una carne deliciosa de diversos tipos de carne. y diversos tipos de E carnes. ele julgava aqueles que comiam. Y ellos le juzgaban a esos que Então, comían. quase sempre aqueles que acham que são os mais maduros Entonces, casi siempre aquellos que piensan que son los más maduros e julgam os seus irmãos y que juzgan a sus hermanos são os mais fracos. son los más débiles. Paulo vai dizer daqueles que guardam dias, faz separação de dias e dias, Pablo va a decir que de aquellos que guardan los días o hace diferencia de días, e aqueles que acham que todos os dias são iguais. y están aquellos también que piensan que todos los días son iguales. E ele fala, não julguem uns aos outros. Y él va a decir, no se juzguen los unos a los Pode otros. ter diversidade de opinião. Todo depende de que hay diversidad de opiniones. Ele vai dizer cada um tem opinião própria, definida. Él va a decir que cada uno tenga su opinión propia, bien definida. O que Paulo está dizendo? ¿Qué es lo que Pablo está Que diciendo? temos que respeitar a diversidade. Que tenemos que respetar la diversidad. Eu, quando li esse texto pelas primeiras vezes, Yo cuando leí este texto por la primera vez, eu fiquei pensando, por que Paulo já não falou? me quedé pensando, ¿por qué es que Pablo ya no dijo, Pode comer tudo. puede comer de todo? E o sábado não precisa guardar. Y no hace falta guardar el sábado, Porque o sábado é um tipo de Cristo. porque el sábado es un tipo de Cristo. Se Paulo falasse isso, Si Pablo hubiese dicho eso, provavelmente as pessoas iam obedecer. probablemente las personas iban a Porque obedecer Paulo falou. lo que Pablo dijo, Mas eles não tiveram revelação. pero ellos no tenían revelación, no tuvieron Ainda revelación. que parecesse que eles são maduros, Aunque podría parecer que ellos eran maduros, eles eram meninos. ellos eran niñitos, E hoje é assim. y aún hoy es así. As pessoas estão falando e praticando um bocado de coisa. Las personas están hablando y practicando un montón de cosas, Não porque tiveram revelação, no porque tuvieron revelación, mas porque eles estão lendo os livros. sino porque ellos están leyendo libros E porque alguns líderes estão enfatizando tantas coisas. y porque algunos líderes están enfatizando tantas cosas. Mas ainda assim nós temos que ter paciência uns com os outros. Entonces, nosotros todavía necesitamos tener paciencia unos a Em otros. sexto lugar, existe diversidade cultural. Entonces, en sexto lugar, tenemos diversidad cultural, Porque eles estavam brigando entre gentios e judeus. porque ellos también estaban peleando gentiles con judíos Então eles não respeitavam a diversidade cultural. y ellos no respetaban la diversidad O cultural. evangelho é transcultural. El evangelio es transcultural. Ele não muda o seu conteúdo e a sua verdade, Él no cambia su contenido y su verdad, mas ele permeia cada cultura de forma diferente. sino que él va permeando cada cultura de manera diferente. Pode ser que se você visitar alguns países, alguns lugares, Puede ser que si ustedes visitan algunos países o lugares, você vai encontrar que a ceia é diferente. ustedes van a encontrar que la cena del Señor es diferente. As reuniões são diferentes. Las reuniones son diferentes. Muitas coisas são diferentes. Muchas cosas son diferentes. Existe um livro intitulado Existe un libro titulado Enciclopédia de Dificuldades e Contradições da Bíblia. Enciclopedia de dificultades y contradicciones de la Biblia. Dia eu comprei esse livro. Un día compré ese libro Eu fiquei impressionado. y yo quedé impresionado. Como os homens lutam para encontrar contradições na Bíblia. Cómo los hombres luchan para encontrar contradicciones en la Biblia. E quase se matam uns aos outros para convencer de que estão certos.
y casi se matan unos a otros para encontrar esas, por causa de esas. Provar que são certo. O Sim. A.W. Tozer falou o seguinte: A.W. Tozer dijo lo siguiente: se você for um cristão sincero si usted fuese un cristiano sincero e ler a Bíblia com um lápis na mão, y lee la Biblia con uma caneta na mão, un marcador en la mano, você vai encontrar muitos defeitos. usted va a encontrar muchos defectos, Não na Bíblia, no en la Biblia, mas em você mesmo. sino en usted mismo. Agora, se você vai procurar defeitos na Bíblia, Ahora, si usted va a buscar defectos en la Biblia, então a Bíblia vai ser uma mãe de problema para você. entonces la Biblia va a ser un mar de problemas para usted. Não porque a Bíblia tem problema, No porque la Biblia tenga problemas, mas que você está lendo com a lente do seu orgulho. sino que usted está leyendo la Biblia con los lentes de su orgullo. Algumas pessoas falam que Pedro estava errado ao batizar as pessoas. Algunas personas piensan que Pedro se había equivocado al bautizar a algunas personas, Porque Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. porque Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E Pedro foi e batizou todos em nome de Jesus. Y Pedro fue y bautizó a todos en el nombre de Jesús. Pedro estava desobedecendo o Senhor. Entonces, estaba desobedeciendo al Señor. Será que há contradição? ¿Será que hay contradicción? Mas se você lê pelo Espírito Santo, Pero si usted lee por el Espíritu Santo, pelo Espírito da Palavra, el Espíritu de la palabra, você vai entender que o que Pedro está praticando te va a entender que lo que Pedro está é practicando que quando eles estão pregando o Evangelho e vão batizar, es que cuando ellos están predicando el Evangelio y van a bautizar, estão debaixo da autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. están bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Ou Santo. seja, o Deus triuno enviou a eles. Entonces, el Dios Trino envió a ellos. Agora, quando eles vão batizar os novos convertidos, Ahora, cuando ellos van a bautizar a los nuevos então convertidos, eles estão cumprindo o que a palavra também diz. ellos están cumpliendo lo que la palabra también Quer dice. comais, quer bebais ou façais qualquer uma outra coisa, O sea, que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, façam tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, hagan todo en el nombre del Señor Jesús, dando glória a Deus Pai. dando la gloria a Dios Padre. Ou seja, não tem contradição. O sea, no existe contradicción. Os discípulos foram enviados na autoridade do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Los discípulos, los apóstoles fueron enviados con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Agora Santo, estão batizando as pessoas para dentro de Jesus Cristo, y ahora están bautizando a las personas para dentro de no Jesucristo, nome do Salvador. en el nombre del Salvador. Não existe contradição. No existe contradicción. Então nós precisamos ter muita flexibilidade Entonces, precisamos tener mucha flexibilidad para poder praticar unidade com diversidade. para poder practicar la unidad con diversidad. Uma vez um irmão foi batizado. Una vez un hermano fue bautizado Quando ele saiu das águas, y cuando él salió de las aguas, botou a mão na cabeça, colocó la mano en la cabeza. falou: "Ó Deus, eu espero que dessa vez eu esteja certo. Oh Dios, yo espero que ahora, Eu esteja certo. Dessa vez esteja sido certo." que esta vez sí sea de verdad. Parece que ele tinha sido batizado 5 vezes. Parece que él se había bautizado 5 veces Cada hora de uma maneira. y cada vez de una manera, Porque ele encontrava grupos diferentes porque él encontraba grupos diferentes que realmente davam uma ênfase demasiada num aspecto. que de repente daban énfasis en un solo aspecto, Se en você cierto quiser uma tipo. regra sobre o batismo, Entonces, si existiese una regla sobre se bautismo, você se batizar em algum ponto do livro de Atos, entonces si usted se bautiza sobre algún punto del libro de você vai Hechos, ter um grande problema. ahí usted va a tener un gran problema, Porque o livro de Atos não é um livro de doutrina. porque el libro de Hechos no es un libro de doctrina, Ele é um acontecimento, é um livro de história. él es un libro de acontecimientos, es un libro de historia. Quando Pedro prega a palavra e aquele povo crê, Cuando Pedro predica la palabra y aquel pueblo cree, então eles perguntam: o que devemos fazer? ellos le preguntan, ¿qué es lo que debemos hacer? Então Pedro fala: Entonces Pedro habla, arrependei-vos cada um de vós, arrepentíos cada uno de vosotros sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos y pecados sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. y recibiréis el don del Espíritu Se Santo. você quer uma fórmula, aí está uma boa fórmula. Si ustedes quieren una forma, ahí hay una buena fórmula. Agora, quando você chega em Atos capítulo 8, Ahora, cuando llegan a Hechos capítulo 8, Filipe pregou o Evangelho Felipe predicó el e Evangelio, eles se arrependeram, ahí se arrepintieron, foram batizados nas águas, fueron bautizados en las aguas, em nome do Senhor Jesus Cristo, en el nombre del Señor mas Jesucristo, não receberam o dom do Espírito Santo. pero no recibieron el don del Espíritu Então Santo. já quebrou a regra. Entonces ahí se rompió la regla. Então agora a igreja teve que enviar Pedro e João Y ahora entonces la iglesia tuvo que enviar a Pedro y a para Juan impor as mãos sobre esses novos para discípulos
imponer las manos sobre estos hombres E eles receberam o Espírito Santo. y ahí recibieron el Espíritu Santo. Bom, então agora parece que entendemos uma coisa. Entonces, ahora entendemos algo. Quem sabe o erro foi que Filipe batizou. Quizás el error fue que fue Felipe el que bautizó. Quem tem que batizar são os apóstolos. Y los que tienen que bautizar son los apóstoles. Porque quando eles batizam e impõem as mãos, o Espírito Santo é derramado. Porque cuando ellos bautizan e imponen las manos, el Espíritu Santo es derramado. Ah, ok. Então agora temos uma boa forma. Ok, ahora sí tenemos una buena forma. Mas Paulo, o Senhor derruba Paulo no caminho de Damasco, no capítulo 9. Pero tenemos que el Señor derrumbó a Pablo en el camino a Damasco en el capítulo 9. E agora envia um discípulo chamado Ananias. Y ahora le va a enviar a un discípulo llamado Ananías. E ele vai falar algo para Paulo. Y él se va y le dice algo a Pablo. E depois batiza Paulo. Y después le bautiza a Pablo. Agora Ananias era um dos 12? Ahora, ¿Ananías era uno de los 12? Ele era um apóstolo? ¿Él era un apóstol? Não, ele não era. Él no era. Nós No, nem sequer sabemos mais sobre Ananias. no, Não sabemos nada sobre no Ananias. sabemos nada sobre Ananías. Apenas que ele era um discípulo ali em Damasco. Apenas que él era un discípulo ahí en Damasco. Oh, meu Deus, quebrou a fórmula de novo. Oh, mi Dios, se rompió la fórmula de nuevo. Então vamos um pouco mais adiante. Entonces, vamos un poquito más adelante. Parece que o Espírito Santo está botando um pouco mais de gasolina Parece que ahí el Espíritu Santo está colocándonos un poco más de gasolina para poder pegar fogo nessa insistência de sistema religioso. para poder prender fuego en esta insistencia de un sistema religioso. Queremos uma unidade com uniformidade. Si queremos una unidad con uniformidad, Vamos ter um grande problema. vamos a tener un gran problema. Pedro vai pregar o evangelho na casa de Cornélio. Pedro va y predica el Evangelio en la casa de Cornelio. Agora estamos no capítulo 10 de Atos. Ahora estamos en el capítulo 10 de Hechos. Antes de Pedro terminar, Antes que Pedro terminase, não faz apelo, nem fez él apelo. ni siquiera les O llamó. Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas. El Espíritu fue y cayó sobre esas personas. E eles começam a falar em língua estranha. Y ellos comienzan a hablar en lenguas extrañas. Pedro fica atônito. Y Fica Pedro admirado. se queda atónito. E ele diz: poderemos negar a água do batismo Y él va a decir, podremos negar el agua del bautismo àqueles que, como nós, receberam o dom do Espírito? a aquellos que como nosotros recibieron el don del Espíritu Então ele Santo. batiza essas pessoas também. Entonces ahí él le bautiza también a estas personas. Claro, quando ele chega em Jerusalém, Claro que cuando él llega a Jerusalén, então a igreja vai apertar eles. ahí la iglesia le va a apretar. Vocês entraram na casa de gentio e comeram com eles. Ustedes entraron en la casa de gentiles y comieron con ellos. Não, não fizemos só isso. Nós não fizemos só isso. Nosotros no hicimos solamente eso. Nós batizamos gentio nas águas. Nosotros bautizamos a gentiles en las Porque o aguas. Espírito Santo se antecipou a nós. Porque el Espíritu Santo se nos anticipó. E ele derramou o Espírito Santo e dons. Y Dios derramó el Espíritu Santo y dones. Agora, um pouco mais adiante, Y ahora un poco más adelante temos Paulo batizando pessoas que já foram batizadas. tenemos a Pablo bautizando a personas que ya habían sido bautizadas. Ai, que confusão terrível. Y eso es una confusión terrible. Não é confusão. No es confusión. Isso é simplesmente um meio de mostrar que Deus é que tem o controle da sua obra. Eso es simplemente un medio para demostrar que Dios es quien tiene el control de su obra. Ele trabalha de maneira ordinária Dios trabaja de manera e ordinaria de maneira extraordinária. y de manera extraordinaria. O livro de Atos é uma obra extraordinária. El libro de Hechos es una obra extraordinaria. Mas se você quiser fazer uma doutrina baseada em um ponto só, Mas si nosotros quisiéramos hacer una doctrina basada en un solo então punto, nós vamos ter muitos problemas. ahí nosotros vamos a tener muchos Isso é problemas. só um meio de mostrar que aquela comunhão, aquela oração de Jesus em João 17, Su intención es solamente demostrar que aquella oración del Señor en Juan 17 estava se cumprindo ali no livro de Atos. se estaba cumpliendo ahí en el libro de Hechos. Eles podem ter plenitude da unidade, Ellos pueden tener la plenitud de unidad ainda que tenha diversidade. aunque tengan diversidad. Agora eu vou indo para o final, irmãos. Y ahora voy a ir para el final, hermanos. Jesus ora para que eles fossem aperfeiçoados na unidade. Jesús ora para que ellos sean perfeccionados en la unidad. Eu fiquei pensando muito sobre isso nos últimos anos. Yo quedé pensando mucho sobre eso en los últimos años. Parece que Efésios capítulo 4 Parece que Efesios capítulo 4 é uma boa explicação do que Jesus está orando. es una buena explicación de lo que Jesús está orando. Sobre o versículo 23 de ser aperfeiçoado na unidade.
En el versículo 23 donde dice para que sean perfeccionados en la unidad. Porque no capítulo 4 de Efésios, Porque en el capítulo 4 de Efesios, nós temos 3 níveis de unidade. ahí nosotros tenemos 3 niveles de unidad. E só atingindo esses 3 níveis, Y solamente alcanzando esos 3 nós niveles, vamos atingir a plenitude da unidade que Jesus orou em João 17. nosotros podremos alcanzar la plenitud de la unidad que Jesús oró en Juan 17. Mas hoje nós vamos parar por aqui. Pero nosotros tendremos que parar aquí. Vamos assim pensar, estamos numa churrascaria, Vamos a pensar así, estamos en una churrasquería agora viria picanha, y ahora vendría la picaña, mas nós vamos ter que deixar para outro dia, pero vamos a tener que dejar para otro día porque o tempo já se avançou. porque el tiempo ya pasó mucho. Se Deus nos ajudar, Si Dios nos ayuda, nós poderemos comentar sobre isso numa outra reunião, num outro momento. nosotros podremos comentar sobre esto en otra reunión, en otro Os momento. 3 níveis de unidade em Efésios capítulo 4. 3 niveles de unidad en Efesios capítulo 4. Como uma resposta da petição de Jesus Como una respuesta a la petición de Jesús para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. para que ellos sean perfectos en la unidad. Eu quero apenas ressaltar uma frase que é a máxima da história da igreja, Entonces, apenas para resaltar una frase que es como una máxima en la historia de la iglesia sobre unidade com diversidade. sobre unidad con diversidad. No essencial, unidade. En lo esencial, unidad. No não essencial, flexibilidade. En lo no esencial, flexibilidad. Sobretudo, o amor. Y sobre todo, amor. Até nisso nós temos divergência de opinião. Y aún en eso tenemos diferencia de Porque alguns opiniones. dizem que quem falou isso foi Agostinho de Hipona. Porque algunos dicen que el que habló esto fue Agustín de Hipona. Outro já diz que foi Richard Baxter, dos pais dos puritanos. Y otros dicen que fue Richard Baxter, de un puritano. dos pais dos puritanos. Uno de los padres puritanos. Ah, mas seria tão bom se a gente pudesse pensar, Pero sería tan bueno si alguien pudiese pensar isso aqui foi o Espírito Santo que falou. que esto aquí fue el Espíritu Santo el que lo dijo. E ele soprou isso em Agostinho de Hipona nos primeiros séculos. Que el Señor sopló eso en Agustín de Hipona en los primeros siglos E foi soprando vários outros séculos. y fue soplando a través de los siglos. Chegou em Richard Baxter. Llegó hasta Richard Baxter. E isso está no livro de Martin Lloyd Jones também. Y esto está también en el libro de Martin Lloyd Jones, Lloyd Jones, livro chamado A Base da Unidade. un libro que se llama La base de la É unidad. bem pequenininho, mas é João 17. Es bien pequeñito, pero es É o comentário de un João comentario de 17. Juan 17. E isso chegou também a nós. Y eso también llegó hasta nosotros. Como que o Espírito Santo falando conosco. Es como que el Espíritu Santo estuviese hablando con nosotros Naquilo que foi essencial, en aquello que fuese esencial, unidade. unidad. Nas coisas que não são essenciais, En las cosas que no son esenciales, flexibilidade. flexibilidad. E aí você tem aqueles 6 pontos que eu mencionei. Y ahí tenemos esos 6 puntos que él nos mencionó. Agora, sobre todas as coisas, Pero ahora, sobre todas las cosas, o amor. el amor. Então isso vai responder a oração de Jesus. Entonces eso va a responder a la oración de Nos Jesús, manter unidos em Cristo. de mantenernos unidos en Cristo Enquanto devemos ter paciência uns com os outros. y de cómo tenemos que tenernos paciencia unos con otros, Até que o Senhor trabalhe aqueles pontos que ainda não estão claros para todos nós. hasta que el Señor vaya trabajando aquellos puntos que todavía no están claros para todos Agora, a nosotros. diversidade das coisas que não são fundamentais Ahora, diversidad en aquellas cosas que no son fundamentales não é nenhum estorvo, nenhum problema para Deus. no es ningún estorbo, no es ningún problema para Dios. Ela pode ser um problema para mim e para você. Eso puede ser un problema para mí o para Se ustedes. não conseguirmos andar junto por causa da diversidade, Y si no conseguimos andar juntos por causa de la diversidad, significa que somos carnais. significa que somos carnales. Agora, se somos espirituais, Ahora, si somos espirituales, assim como numa casa os filhos são tão diferentes uns dos outros, así como en una casa los hijos son tan diferentes unos de otros, mas é a própria filiação que mantém eles unidos, pero es esa propia afiliación que le mantiene a ellos unidos. nós também poderemos permanecer unidos, Nosotros también podremos permanecer unidos porque estamos na comunhão do Pai, com o Filho e no Espírito Santo. porque estaremos en la comunión del Padre, con el Hijo, en el Espíritu Santo. E a vida que nos mantém unidos Y esa vida que nos mantiene unidos é a vida vencedora do Filho de Deus. es la vida vencedora del Espíritu de Dios. A minha vida humana causa divisão, Mi vida humana causa división. minha mente causa divisão, Mi mente causa meu división. egoísmo causa divisão, Mi egoísmo causa mas a división. vida de Jesus não. Mas la vida de Jesús no. Ela supera todos os obstáculos.
ella supera todos los niveles, todos los Se estadios. vivermos pela vida do Filho de Deus, Si vivimos por la vida del Hijo de Dios, então haverá unidade no essencial, entonces habrá unidad en lo esencial, flexibilidade nas coisas não essenciais flexibilidad en las cosas no esenciales e amor sobre todas as coisas. y amor sobre todas las cosas. Então não haverá problema. Y ahí no habrá problemas. Haverá uma família de amor Habrá una familia de amor e o mundo receberá esse impacto y el mundo recibirá este impacto de que apesar de todas as diversidades, de que a pesar de toda la diversidad, Deus poderá ser visto através do amor no meio do seu povo. Dios podrá ser visto a través del amor de su pueblo. Que Deus nos abençoe. Que Dios nos bendiga. Vamos nos pôr de pé para orar? Vamos a ponernos de pie para orar.